Então, para a gente ter essas aplicações, a gente precisa de ter a comunicação sem fio. Para eu comunicar com onda de rádio, eu preciso estar utilizando uma frequência. Eu não posso sair por aí e utilizar qualquer frequência. Tá? Então, a frequência que eu posso utilizar, ela vai ser determinada pelo governo. Então, já tem faixas de frequências que já são disponíveis para a gente fazer a nossa comunicação sem precisar de ter uma licença. Outras faixas de frequência a gente não pode utilizar, já foram definidas pelo governo para fazer algum tipo de comunicação. Por exemplo, comunicação de avião, comunicação militar, comunicação da polícia. Então, o que a gente vai utilizar vai ser a chamada banda ISM, que significa Industrial Scientific and Medical, em português, Industrial Científica e Médica, que já foi licenciado para ser usado por qualquer um sem precisar de ter licença. Entenderam? Então, essa faixa da banda ISM, ela é dividida em 3 pedaços. O primeiro pedaço da banda é na casa de 900 MHz e é muito utilizado, por exemplo, por telefone sem fio. A segunda faixa é na casa de 2.4 GHz. E é o que a gente vai estar utilizando, por exemplo, nas redes Wi-Fi. E a terceira faixa é na casa dos 5 GHz e é o que a gente está utilizando mais recentemente nas redes Wi-Fi. Então, todos os dispositivos sem fios vão estar utilizando essa banda aqui. E aí a gente tem que definir protocolos para poder utilizar isso de tal forma que todo mundo opere da mesma forma. Porque para a gente ter comunicação, a gente precisa de ter protocolos. Não adianta nada eu comunicar de um jeito e a outra pessoa entender do outro. No nosso dia a dia, a gente já utiliza protocolos. Tá? Por exemplo, quando a gente conversa, a gente já tem um alfabeto pré-definido, já tem as regras pré-estabelecidas para fazer a comunicação e a gente já entende o vocabulário sendo utilizado. Isso também vai ter que funcionar para as máquinas, para os objetos, para os computadores. Tá? Então, eu vou falar um pouco agora, tá, do desenvolvimento de tecnologia. Então, nossa tecnologia ela vai estar utilizando a banda ISM para comunicar na camada física. E existem diversos grupos que estão trabalhando em diversos tipos de tecnologia para a gente ter os diversos tipos de redes. Então, a I3E é uma associação que é responsável por definir esses protocolos. Ela, quando quer criar um protocolo, ela vai criar um grupo de estudo daquele protocolo que vai estar discutindo com a comunidade científica e com a indústria um padrão. Então, o grupo 802.15 define os padrões de rede sem fio. E aí a gente vai ter, então, vários grupos para estudar os protocolos. Então, no 802.15.1 é o que a gente estuda as chamadas redes Wireless Personal Area Networks, WPAN, que são redes do tamanho de uma área pessoal sem fio. Um protocolo que se encaixa nessa área aqui é o Bluetooth. A gente tem o grupo 802.15.2, que vai definir outros protocolos, e a gente tem o 15.3 para definir os de alta taxa de transmissão e o 4 para baixas taxas de transmissão. O 5 vai ser para formar redes meshes, onde cada elemento pode conversar com qualquer outro elemento. O 6 vai estar estudando as chamadas redes para o corpo humano. Eu posso ter dispositivos dentro do corpo humano, sensoriando o corpo humano, que vão estar comunicando entre si. Por exemplo, posso ter nanorobôs, que o Omar vai falar mais depois, que podem estar coletando dados do corpo humano, por exemplo, detectar a presença ou não de oxigênio, saber se a pessoa está doente ou não, medindo a acidez, e está transmitindo para um ambiente externo para o médico poder analisar o que você tem ou não. Tá? O desejável no futuro é que depois esses nanorobôs possam atuar no corpo humano, né, consertando a gente. E tem o grupo 7, que vai estar utilizando a luz para fazer comunicação. Então, a luz, a ótica, pode ser utilizada para comunicação. Hoje em dia, ela não é muito utilizada ainda, tá? Porque a gente tem o problema da linha divisada e tem o problema que o nosso ambiente, né, tem outras fontes de luz. Mas, em alguns cenários, ela ainda pode ser utilizada. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho de algumas tecnologias que são as mais utilizadas atualmente. O que a gente vai ver é que não existe uma solução única. Em computação, a gente diz que não existe a bala de prata. Então, para cada problema, a gente vai ter que apresentar uma solução. Não existe uma tecnologia de rede sem fio que eu vou falar, é essa aqui e todo mundo vai usá-la para sempre. Vai depender do problema que eu estou resolvendo. Por quê? Porque cada uma delas tem sua vantagem e sua desvantagem. Cabe a gente analisar qual que é o pró e o contra para poder estar utilizando a solução certa para a nossa aplicação. Tá? Então, a gente pode classificar as tecnologias de acordo com o alcance e com a taxa de transmissão.
As que têm maior taxa de transmissão, tá? São as redes Wi-Fi e as redes de alta taxa de dados, que estão definidas no protocolo TCP 2, 15 e 3. E a gente tem as de baixa taxa de transmissão, que é o caso do Bluetooth e do Zigbee. O Bluetooth, então, a gente utiliza para formar redes que estão mais próximas. A ideia do Bluetooth era eliminar fios. E a gente pode ter também as redes Zigbee, que a vantagem é que vai ter um alcance um pouco maior que o Bluetooth, só que tem uma transmissão de dados que é um pouco menor que o Bluetooth. Então, vai depender do tipo de aplicação que a gente tiver. Então, vou começar falando primeiro do Bluetooth. Vocês já ouviram falar no Bluetooth? Não? Bluetooth é o dente azul, tá? Então, ele tem esse nome porque era uma homenagem ao rei dinamarquês. E aí o Bluetooth foi criado no início da década de 90 com a ideia de você eliminar fios. E hoje em dia cresceu o uso dele. Ele está presente, por exemplo, no mouse, teclado, no seu smartphone, por exemplo. Tá? No seu Wii, no seu controle do PlayStation também. Quem aqui tem PlayStation? Acho que a maioria tem Xbox, né? Ou Wii. Então, o Bluetooth ele é utilizado para troca de dados sem fio sobre distâncias curtas. Tá? Então, por que no mundo existe o Wi-Fi? Porque o Bluetooth não atende a necessidade que o Wi-Fi atende, que é ter uma cobertura maior. Qual que é o contra disso? O problema é o alcance. Tá? Então, o Bluetooth vai ter um alcance menor e o Wi-Fi vai ter um alcance maior. Porém, o preço que a gente paga é a energia. É por isso que todo dia que quando você chega em casa, você tem que botar seu celular na tomada. Tá? Por quê? Porque você está usando o Wi-Fi vai gastar mais energia que o Bluetooth. Tá? Então, antigamente, você conectava o seu celular uma vez por semana, né? Hoje em dia é de 5 em 5 minutos, né? Tá? Então, o protocolo do Bluetooth é o seguinte, ele funciona com a estrutura mestre-escravo. Eu vou ter um dispositivo que é um mestre e os outros são seu escravo. O mestre vai determinar a hora que o meu dispositivo pode transmitir ou não. E aí eu posso ter até 7 escravos na minha rede. Isso vai formar uma rede que é chamada Piconet. E aí eu posso ter várias Piconets para formar uma rede maior, que é a ideia da internet, uma rede de redes. No caso do Bluetooth, quando eu tenho uma rede de Piconets, ela é chamada de Scatternet. E agora, mais recentemente, a gente já lançaram, né, o Bluetooth mais novo, que é o chamado BLE, que é o Bluetooth Low Energy. Que a ideia é a gente ter o Bluetooth com uma alta transmissão de dados com baixo consumo de energia, que é para o nosso dispositivo poder durar mais tempo. O Bluetooth ele opera, está utilizando 79 canais e ele consegue transmitir para a gente até 1 megabit de dados. E ele tem baixo consumo elétrico. Ok? Perguntas? Outro tipo de tecnologia que a gente pode estar utilizando é o infravermelho. Vocês sabiam disso? Então, o infravermelho, ele já existe, já é antigo, e ele, inclusive, tá? A gente já tem vários tipos de dispositivos que fazem comunicação infravermelho. Então, infravermelho, de novo, a gente tem que definir um protocolo para fazer a transmissão. E aí a gente já tem vários dispositivos definidos pela IRDA que definem a comunicação infravermelho. Então, a vantagem do infravermelho, tá, é que ela é uma luz não visível e você pode estar utilizando em ambientes fechados. A desvantagem é que a gente tem, de novo, que ter a visada, a linha de visão. Se tiver alguma coisa bloqueando, esse sinal vai ser capturado, a gente não vai conseguir receber o sinal. Então, o infravermelho é usado, vocês sabem aonde? Por exemplo, em controle remoto de televisão, tá? Você tem a linha de visada, você consegue comunicar com a televisão, tá? Então, a gente já tem infravermelho hoje em dia que chega na taxa de 1 gigabit por segundo. E o alcance vai variar de acordo com o desenho do projeto, mas a gente consegue comunicação de até 1 metro. Tá? Ficou faltando. Outro tipo de tecnologia que a gente usa muito, esse que eu acho que todo mundo conhece, tá? É o Wi-Fi. O Wi-Fi significa Wireless Fidelity. Então, ele vai definir para a gente a comunicação, que a gente vai ter um ponto de acesso e vai ter uma área que é chamada do hotspot, que é onde a gente consegue ter a comunicação utilizando esse ponto de acesso.
O Wi-Fi ele vai definir várias versões, tá? Então, a gente está sempre tentando melhorar os protocolos para estar, né, gastando menos energia e aumentando a taxa de transmissão de dados, que é o throughput, a vazão. Então, a gente tem o padrão 802.11a, que vai estar operando na faixa de 5 GHz. E o 802.11b, que opera na faixa de 2.4. Esses dois aqui foram os primeiros lançados, tá, por volta de 1997. E eles conseguem, tá, ter uma transmissão de 11 megabits por segundo. Aí, né, se a gente começa a usar 11 megabits por segundo, o usuário fala, não, eu quero mais, não é isso? Então, foi melhorado o protocolo, tá? A gente conseguiu aumentar o número de símbolos que a gente consegue transmitir no sinal, e aí lançou, então, a versão G, que opera, de novo, na versão de 2.4, a uma taxa de 54 megabits por segundo. E aí, agora, a gente melhorou a tecnologia e lançou o 802.11n, que vai estar usando a ideia de MIMO. MIMO significa Multiple Input, Multiple Output. É simplesmente o uso de várias antenas. Em vez de eu ter uma antena só, eu passo a ter 3 antenas, por exemplo. E aí, com isso, eu tenho o chamado ganho do reuso espacial. Eu posso ter várias transmissões ocorrendo concorrentemente. Com isso, eu tenho vários fluxos de dados, eu consigo transmitir até 600 megabits por segundo. Então, já dá para você ver seu filme no YouTube ou no Netflix, tá? Sem ficar parando ou travando. Tá? Só que não adianta nada você ter um ponto de acesso roteador, que é o 802.11g, e comprar o laptop mais novo, que tem o 802.11n. O que vai acontecer? Tá? Então, ele vai transmitir no que for o comum, que os dois tiverem. Tá? Então, se o seu roteador for antigo, se o seu computador for mais novo, seu computador mais novo vai estar operando no G, no antigo. Tá? Da mesma forma, não adianta você só trocar o ponto de acesso e não trocar seu laptop. Você vai de novo estar trabalhando no mais antigo, que vai estar na taxa mais baixa. Tá? E agora já está sendo lançado o 802.11ac, que nós vamos chegar na faixa de 1 gigabit por segundo. Então, a gente já vai ter redes sem fio que já estão trabalhando na faixa de giga. Tá? É mais rápido até que os Ethernets antigos, né, que trabalhavam com 10 ou 100 megabits por segundo. A Ethernet é a tecnologia de cabo que a gente utiliza para conectar, por exemplo, laptops na rede com fio. Okay? Então, o Wi-Fi hoje em dia está onipresente e a gente está cada vez mais tentando aumentar a capacidade dele. Só que aí surgem vários problemas, tá? Que cada vez mais fica mais difícil de melhorar o protocolo. Então, a gente tem que ter ideias novas de como melhorar. Uma maneira é a gente aumentar a faixa de frequência que a gente utiliza. Então, a tendência agora, por exemplo, no 802.11n, é que eu passe a operar com 2 faixas de frequência. Então, eu opero na faixa de 2.4 e também na faixa de 5 GHz. A vantagem disso aqui também é o seguinte, tá? Se você pegar e ligar o seu Wi-Fi num prédio, e você olhar quais os canais existentes, a gente vai ver vários Wi-Fi sendo ligados. E o que acontece é que eles competem entre si pelo meio, que é o canal de frequência lá da banda ISM. Cada Wi-Fi tem que operar num canal de comunicação. Se 2 estiverem no mesmo canal de comunicação, se 2 estiverem no mesmo canal de comunicação, tá? O que vai acontecer? Eles vão estar colidindo sempre. Isso vai cair a taxa das 2 redes. Então, se você, por exemplo, quiser melhorar a rede da sua casa, você pode olhar qual canal que você está utilizando e qual canal que seus vizinhos estão utilizando e tentar utilizar um canal que seus vizinhos não estão utilizando. Antigamente, tá, os roteadores eles iam tudo configurados lá no canal 6. Todo mundo ligava o roteador e aí todo mundo tinha colisão de mensagens no mesmo canal. Hoje em dia, a gente já tem a ideia dos chamados rádios cognitivos, que é você perceber o meio ambiente, detectar o ambiente e descobrir qual que é o melhor canal de comunicação para você. Então, hoje em dia, os roteadores eles já mudam a frequência que eles estão funcionando para evitar de ter colisão entre os canais. Só que, se eu tiver muito dispositivo, tá, eu ainda continuo tendo colisão. Então, a solução é eu passar a utilizar a outra faixa de frequência. Então, se no seu prédio todo mundo estiver utilizando 2.4, você pode comprar o roteador mais novo, 802.11n, e você vai operar sozinho na faixa de 5 GHz. Tá?
Você vai poder ver filme HDTV, tá? Com rede Wi-Fi. E o outro tipo de tecnologia que a gente tem, tá, para transmissão de dados é o Zigbee. O Zigbee, é igual a história do Bluetooth, foi formado por um consórcio de empresas que definiram um protocolo e hoje em dia está sendo utilizado para diversas aplicações. Tá? Aí você pergunta, já existe o Bluetooth, por que eu vou usar o Zigbee? Porque o Zigbee ele vai gastar menos energia que o Bluetooth, mas em compensação vai transmitir menos dados. Então ele vai ser utilizado muito em aplicações que a gente quer fazer, por exemplo, sensoriamento. Não precisa estar o tempo todo transmitindo dado, tipo vídeo ou música, que é o caso do Bluetooth. Mas eu posso estar de tempo em transmitindo um dado pequeno. Tá? Então eu trouxe aqui um exemplo de rádio Zigbee, que é esse radinho azul aqui. Eu conectei ele numa placa com energia para fazer uma demonstração. Tá? Alguém aqui já viu Game of Thrones? Já? Vocês já viram a Daenerys? Ela não tem os dragões dela? Então, eu não posso trazer o dragão aqui, porque eles não permitiram, tá? Nem pôr fogo na sala. Em vez disso, tá? Vou usar um LED vermelho, tá? Eu preciso de um voluntário aqui, tá? Alguém para segurar, eu vou botar aqui. Dá para filmar aqui? Dá para você segurar para todo mundo ver? Tá? Então, o que eu tenho aqui, tá? É uma placa que tem um processador que é um MSP, de baixo consumo de energia, um rádio Zigbee e uma fonte de energia que é a pilha. O que acontece, tá? Quando a Daenerys... O que a Daenerys tem que falar para o dragão soltar fogo? Vocês lembram? Então, eu vou repetir aqui. Dracarys. O que aconteceu aí? Nada? Olha aí. Então, o LED acendeu aqui, tá? Então, eu vou fazer de novo. Dracarys. Viu? Então, com a tecnologia sem fio, a gente pode dominar o mundo. Tá? Alguém mais não viu? Vou fazer aqui de novo, ó. Dracarys. Só funciona comigo, tá, gente? Qual é a diferença do Wi-Fi e do WiMAX? O WiMAX é uma tecnologia que tem como ideia, você está fazendo a comunicação para maior alcance. Tá? Aqui, ó. Aqui, ó. O alcance, tá? É maior. Então, a ideia do Wi-Fi, do WiMAX, era ser um Wi-Fi para conectar grandes áreas, por exemplo, áreas rurais. Então, em vez de eu posso ter o Wi-Fi nas grandes cidades, em áreas rurais que estão muito longe, eu podia ter o WiMAX. Que aí eu vou ter um alcance maior, só que para isso eu gasto mais energia e eu tenho antenas maiores também. Só que o WiMAX não ficou tão popular quanto o Wi-Fi. Só para deixar um detalhe aqui, um erro muito comum, diferenciar, é que então o I3L define os protocolos, o grupo 802.15 define os protocolos para rede sem fio e o grupo 802.15.4 define os protocolos para baixa taxa de transmissão, que é o caso do Zigbee. Só que o Zigbee ele não é igual ao 802.15.4. Quando a gente fala 802.15.4, a gente está falando do que foi definido pelo I3E, que vai cobrir a camada física e a camada de enlace. Quando a gente fala Zigbee, ele vai ter o mesmo protocolo na camada física e na camada de enlace, mas também vai ter uma parte a mais. Tá? Então, o Zigbee já tem uma camada de roteamento que é própria dele para fazer a comunicação. Então, o Zigbee ele atende o protocolo 802.15.4, mas ele é mais do que isso. Então, são coisas diferentes. Tá? E outra tecnologia que eu queria mostrar para vocês aqui é o chamado RFID, ou em português RFD, que são os identificadores via radiofrequência. Vocês já viram isso daqui? Então, isso daqui nada mais é do que uma etiqueta. Tá? Isso aqui é outra etiqueta. E o que tem aqui, tá? Vai ser, deixa eu mostrar para vocês, um papel, que dentro do papel vai ter um chip, que vai ter conectado a uma antena, que pode ser impressa, colada ou estampada. Isso tudo vai estar em algum material, pode ser plástico, papel, por exemplo. Tá? Então, o que acontece com esse sistema é que eu posso ter um leitor conectado em rede, por exemplo, que vai enviar uma onda eletromagnética. E aí essa etiqueta aqui, que não tem bateria,
Na hora que ela receber essa onda eletromagnética, ela vai utilizar essa energia para acionar o chip que está aqui e vai responder com um identificador, que é um número que está gravado dentro do chip. E aí eu posso responder isso de volta. Então essa tecnologia aqui, de novo, vai ter diversas aplicações, tá? Só vou mostrar algumas para vocês, tá? Por exemplo, linha de montagem. Posso colocar cada um dessas etiquetas aqui num objeto diferente e rastrear ele na linha de montagem. Saber quanto tempo que levou sua produção, saber aonde está aquele objeto, tá? Para quem perde muita coisa em casa, né? Você pode colocar uma em cada coisa. Depois você tem que andar com o leitor, né? Para saber onde que ele está. Qual é a diferença do RFID para o NFC? Tá? Então a pergunta foi, qual a diferença do RFID para o NFC? O RFID ele é uma etiqueta que você precisa de ter um leitor para ler a etiqueta. Geralmente a etiqueta ela é mais barata e o leitor é mais caro. A ideia é que a gente tenha milhões de etiquetas no mundo e os leitores para poder identificar os objetos. O NFC é uma comunicação entre objetos que estão próximos. Tá? Então eu não vou ter uma etiqueta. É igual o rádio, só que é para dispositivos que estão próximos, um do lado do outro. NFC significa Near Field Communication. E já está sendo utilizado hoje em dia, por exemplo, como um cartão de crédito. Então você pode ter um número do seu cartão de crédito no celular, na hora de fazer a compra, você só passa o celular, que ele vai ler o número do cartão. Tá? Por outro lado, né, tem um perigo a mais, né? Tem gente que anda nos shoppings tentando ler o valor do seu cartão para poder fazer compra usando isso. Tá? Então a gente tem que ter segurança em cima disso. Então a gente pode usar o RFID, por exemplo, para controlar o que entrou ou não numa carga, por exemplo, num caminhão ou num navio. Tá? Você fez a compra pela internet, quer que chegue na sua casa, você quer saber aonde que está. Então se você colocar RFID, você pode ir lendo em cada passo que esse objeto passa para saber aonde que ele está. Ou a gente, por exemplo, pode estar utilizando para fazer compras no supermercado. Cada objeto no supermercado pode ter um RFID, você coloca dentro do carrinho de compras e na hora de ir embora você não tem que enfrentar a fila. Você passa com o carrinho na porta, ele vai ler tudo que estava no seu carrinho e mandar a conta, por exemplo, para sua casa. Tá? Não tem que ficar horas e horas na fila. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Né? Está acabando. Tá? Então, juntando tudo isso, tá? A gente vai ter um conjunto de diferentes tipos de redes e um conjunto de diferentes tipos de tecnologia. Como que faz para a gente juntar tudo isso? Então, a gente tem que ter modelos, tá? Para a gente estar podendo desenvolver isso tudo, juntar isso tudo. Tá? Então, eu vou falar agora rapidamente de dois modelos que são os mais usados para comunicação sem fio. Tá? Então, um modelo mais simples que a gente tem é o chamado modelo protocolo, em que a gente monta um grafo da rede. A vantagem dele é que ele é mais simples. E a gente tem um outro modelo, que é o chamado modelo físico, que vai descrever o comportamento da energia na nossa comunicação, mas que ele é mais complexo, porém mais realístico. Tá? Então, o modelo protocolo, ele é o mais simples, ele é o seguinte. Eu tenho o meu ponto de transmissão, eu vou transmitir um sinal, esse sinal vai se propagar até uma certa distância. Essa distância, eu vou dizer que é o raio de comunicação. Então, eu vou dizer que tudo que tiver dentro do meu raio de comunicação, eu consigo comunicar. Essa onda vai continuar se propagando, só que o sinal dela está muito fraco. Eu não vou conseguir entender, não vou conseguir comunicar. Mas, se tiver alguma coisa próxima aqui, vai interferir. Então, além disso, eu tenho um raio chamado raio de interferência. Se eu tiver dois objetos comunicando e um estiver no raio de interferência do outro, eles não vão conseguir se comunicar. Tá? Então, para um objeto se comunicar com o outro, eles têm que estar dentro do mesmo raio de comunicação. Então, a vantagem desse modelo é que ele é simples e permite que a gente, por exemplo, crie o modelo de redes baseado em grafos. E depois eu posso usar todos os conhecimentos que a gente tem de grafos para resolver os problemas em rede. Tá? Por exemplo, para montar uma árvore de roteamento, para saber como que você tem que propagar a informação, por exemplo, numa rede. Eu posso, por exemplo, usar isso também para fazer um escalonamento de quem vai transmitir e quando, para permitir que todo mundo na rede consiga se comunicar. Tá? Esse problema de transmissão, tá, equivale ao problema de coloração de grafos, que é o que vocês aprenderam lá no jardim de infância, né? Só colorir. Tá? Só que você tem que usar cores de tal maneira que seu vizinho não tenha a mesma cor que você. Tá? E o outro modelo que a gente tem é o modelo físico. Tá?
O modelo físico ele é mais realístico, porque ele vai considerar a propagação do sinal e da interferência. Tá? Então, ele é o seguinte. Como que funciona o hardware da gente? Nosso hardware vai receber uma onda eletromagnética que tem uma certa energia. E ele vai tentar decodificar esse sinal. Geralmente, a gente consegue decodificar esse sinal se o sinal que a gente receber, comparado com o barulho do ambiente, for maior do que um valor do nosso hardware. Então, a gente tem o chamado SINR, que é o Signal Interference Noise Ratio, que diz para a gente qual que é o valor do sinal que a gente está recebendo comparado com o barulho do ambiente. Imagina que você está numa festa conversando com seu amigo. Você tem que falar baixo ou alto? Imagina que você está numa palestra que está todo mundo caladinho. Você tem que falar baixo ou alto? Por quê? Porque você tem que pensar qual que é o sinal que o receptor vai receber. Se você estiver num ambiente com muito barulho, que é o N aqui de nós, você tem que fazer uma transmissão com a potência maior. Tá? Então, lá na festinha, lá, você tem que ficar gritando no ouvido, não é isso? Tá? E se for lá, né, no campo, né, na cidade, calmo, tranquilo assim, né, ou igual aqui na sala, que tá todo mundo quietinho, posso falar baixo. Tá? Então, eu vou transmitir um sinal que vai ter uma certa potência. Esse sinal vai decair com a distância. Eu vou ter no ambiente o ruído ambiente, mais o sinal das outras transmissões, que para mim são interferência. Então, qualquer outra transmissão que ocorrer ao mesmo tempo e o sinal chegar onde está o receptor, vai ser interferência. E aí eu tenho que fazer essa relação. Tá? Se esse valor for acima do limiar do hardware, eu considero que a minha transmissão foi com sucesso ou sem sucesso. Tá? Com isso, eu consigo criar um modelo que é mais realístico. Só que vocês viram que tem uma fórmula ali que ele é mais complexo. Tá? Então, só para deixar agora aqui no final a diferença entre o modelo de protocolo e o modelo físico, tá? Estou mostrando agora aqui, ó, 4 nossos sensores tentando comunicar. Eu tenho o A transmitindo para o D e o B comunicando com o C. Se eu estivesse utilizando o modelo de protocolo, o que ia acontecer? Eu ia delimitar um raio de comunicação e ia falar, o A vai transmitir para o D, e aí nessa área aqui, ó, ninguém mais pode transmitir. Ok? E aí, se o B tentasse transmitir para o C, o que ia acontecer? Eu ia assumir que ia ter interferência porque eles estão na mesma área, na mesma região. Então, pelo modelo de protocolos, eu não posso ter ao mesmo tempo A para D e B para C. Mas, se eu usar o modelo SINR, que é mais realístico, tá? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso calcular uma potência que eu posso utilizar em A e B, de tal maneira que o valor que vai chegar em C e D seja maior que o valor que o hardware deles precisa para receber a comunicação. Ou seja, é o caso de você estar aqui perto do palco num show, você fala com um valor alto e mesmo assim escuta. E quem está longe também consegue escutar porque está longe e consegue escutar o sinal. Tá? Então, se eu utilizar o modelo de protocolo, não é viável os dois, mas se eu utilizar o modelo físico, eu consigo. Como? É só utilizar os seguintes parâmetros, tá? O alfa, que é a razão pela qual o sinal decai com a distância, 3. O meu ruído, não, o meu beta do hardware é 3. O ruído do ambiente é 10 nanowatts. Se eu transmitir o A com a potência de menos 15 dBm, tá? O A com 1 dBm e o B com menos 15 dBm, eu vou ter que os dois vão conseguir enviar um sinal que no receptor vai ser maior que 3, que é o limiar do hardware. Então, eu posso ter transmissões concorrentes. Tá? Mas eu tenho que ajustar todos esses parâmetros aqui. Tá? Então, ele é mais realístico, mas ele é mais difícil de ser utilizado. Tá? Então, só para terminar, então, eu mostrei aqui para vocês diversos tipos de redes, diversos tipos de tecnologias e alguns modelos que a gente utiliza para poder estar melhorando a tecnologia, para estar desenvolvendo novas aplicações. Perguntas? Só repetindo a pergunta para todo mundo escutar e ficar gravada no vídeo. A pergunta foi se no futuro eu acho que vão estar utilizando redes sem fio em vez de redes com fio para dar maior confiabilidade. Hoje em dia, tá, a gente já tem em alguns data centers o uso de redes sem fio para transmitir dados. A diferença da rede sem fio para a rede com fio é que uma tem fio e a outra não, né? Mas também tem essa questão que na rede sem fio tem uma confiabilidade
maior, que eu tenho uma taxa de erros por bit menor. Mas a gente consegue comunicar mesmo assim, tá? Por exemplo, o caso das redes acústicas, o nosso bit error rate é muito maior. Mesmo assim, a gente ainda consegue ter uma rede funcionando. Tá? A gente então tem que usar a nossa inteligência para poder estar fazendo isso funcionar. Futuramente está a tendência, por exemplo, até que aviões não tenham mais cabos, porque o cabo ele tem um peso. A tendência é que dentro do avião seja tudo rede sem fio. A próxima pergunta é se a questão de segurança, que alguém pode estar gerando um sinal falso na rede. Então, tanto rede com fio, tanto rede sem fio, podem sofrer com problema de segurança. Na rede com fio, eu posso pegar o fio no meio do caminho, injetar um sinal lá dentro, ou ler o que está passando ali. E na rede sem fio é até mais fácil de eu ler, porque o sinal está se propagando por onde eu não sei aonde. Tá? Eu posso estar passando com o rádio perto e captar o sinal. Então, a gente tem que estar desenvolvendo, de novo, um mecanismo para implementar a segurança. Então, em cima disso, a gente utiliza métodos de criptografia, protocolos seguros. Então, a gente não pode deixar a segurança só na mão, assumindo, ninguém vai estar aqui perto. Tá? Só isso aí não é suficiente. A pergunta foi se nas redes aquáticas, a frequência que a gente utiliza, ela não é audível para o ser humano, mas ela pode ser audível para os outros animais. Então, isso aí vai depender de qual faixa de frequência você está utilizando. Tem algumas, tá, que são mais baixas frequências, que podem afetar animais, sim. Tá? Então, o ideal é a gente utilizar as que não afetam os animais. Mas isso aí tem uma vantagem, tá? Que na hora que você transmite o sinal, você pode estar informando que tem a presença do homem ali. Isso daí afasta os animais. Tá? Então, tem gente que utiliza isso, por exemplo, para dispersar animal, fugir de navio de barca, de caça. Tá? Até mesmo deixar os animais longe de uma região que você quer, que não tem ninguém perto, tipo plataforma de petróleo. Tá? Ou se você for do Greenpeace e quer evitar a matança dos golfinhos. Então, a pergunta é como que eu acho que está o investimento em redes, em áreas rurais para chegar a investimento, para chegar a rede onde não tem investimento. Tá? Então, a rede em si, tá, a tecnologia, a gente está desenvolvendo para dar um alcance maior e estar podendo atender a maior parte da população. Agora, o investimento em si, isso daí depende de cada região, de cada pessoa. É difícil de dizer. Tá? O que eu posso dizer é que aonde tem um endereço comercial, vai ter uma empresa fornecendo um serviço. Tá? É a lei do mercado, oferta e demanda. Né? Se tiver alguém querendo pagar pelo serviço, e tiver alguém querendo oferecer, vai conseguir. Só ver o investimento no Wi-Fi. Então, existem diversas tecnologias. Tá? Então, o Wi-Fi, em algum momento, você tem que estar ligando ele na internet de verdade. Você tem que ter uma rede cabeada, um backbone. Tá? E aí você pode estar utilizando, por exemplo, o WiMAX para estar fazendo essa comunicação em áreas que estão mais distantes. Espaço aéreo? Então, a pergunta do Gustavo é como é que está a regulamentação do espaço aéreo para o uso de VANTs. Então, o espaço aéreo tem que seguir as normas do país. No caso do Brasil, ela é menos restritiva que a dos Estados Unidos. Mas ainda não tem uma lei que diz que você pode usar para uso comercial. Então, a gente já tem VANTs operantes, inclusive pela polícia, tá? Para fazer monitoração e transmissão de dados. E pode ser usado também para fins de pesquisa. Então, vamos agradecer o palestrante.